Olá, eu sou a professora Rita Rocha, sou licenciada em Filosofia, pós-graduada e mestre em Educação Especial pela Escola Superior de Educação Paula Francinetti. Aceitei o convite da APF, uma vez que dou formação sobre a Síndrome de Asperger, para vos dizer de uma forma muito breve e sucinta o que é esta síndrome. Hoje em dia, por causa do DSM-5, já não se denomina Síndrome de Asperger, mas sim está incluída no espectro do autismo nível 1 ou ligeiro. É uma síndrome que afeta 3 grandes áreas, tem uma predominância genética, portanto 80% desta síndrome tem origem genética e talvez 20% com fatores ambientais, e afeta a comunicação, a relação e a interação pessoal. Ou seja, são crianças e jovens que têm grande dificuldade em intuir e ler a linguagem não verbal e verbal que nós normalmente conseguimos. Portanto, é uma competência que tem que ser treinada, não é uma perturbação do neurodesenvolvimento que possa ter cura, mas pode ser atenuada. Tem dificuldades, podem ter uma inteligência e têm uma inteligência normal, alguns até acima da média, mas eu digo alguns, não são todos. Têm uma inteligência normal, como já disse, e têm que ser estimulados nestas competências sociais que eles não têm muitas vezes. E não têm porquê? Porque têm interesses específicos, focados, gostam muito de uma coisa, normalmente há algo que os atrai a atenção, pode ser computadores, pode ser os dinossauros, podem ser datas, podem ser fatos históricos, e eles focam-se nesse interesse. E por isso, quando se vão relacionar com os seus pares, o tema de conversa para eles natural seria aquele interesse. E isto dificulta bastante a comunicação. Além disso, eles tendem a isolar-se, porque são hipersensíveis a vários estímulos sensoriais, nomeadamente o barulho, o som, o ruído, e tudo isso podem ser desencadeadores, às vezes, de algumas crises que eles não conseguem controlar, fazendo aquilo que muitos professores dizem a típica birra. Hoje em dia a ciência está bastante evoluída e, tal como uma outra qualquer perturbação do neurodesenvolvimento, estamos sempre em evolução, o que significa que o que se espera destas crianças e jovens é que eles sejam o mais funcionais possíveis para terem um futuro profissional como todas as outras pessoas. No entanto, sabemos que não é fácil, sabemos que a sociedade muitas vezes não está preparada, mas quanto mais cedo for o diagnóstico, mais rápida é a intervenção. Quanto mais rápida é a intervenção, mais sucesso estes meninos ou meninas podem ter. Por acaso, falando em meninos ou meninas, é uma síndrome ou é um espectro de autismo nível 1 que afeta mais os rapazes do que as raparigas, curiosamente, talvez porque nas raparigas os comportamentos delas são mais tímidos, mais introvertidos e são confundidos com uma personalidade tímida. E nos rapazes os comportamentos costumam muitas vezes ser mais agressivos, mais fazer birras mais constantes, e então é supostamente mais simples diagnosticar. Quem é que pode diagnosticar? Os professores podem e devem ter um papel ativo, nomeadamente desde o pré-escolar ao primeiro ciclo, a todas as áreas, podem ir vendo sinais que eles dão, o isolamento, a falta de amigos, das amizades, eles raramente querem participar nas aulas. Tudo isto são já alguns sintomas. O barulho pode despoletar uma crise, a intensa luz. Os professores têm que estar atentos a isto, porque são pessoas, ou os educadores de infância, são pessoas que passam muitas horas com eles. O despiste, normalmente verdadeiro ou mais simples, será sempre por um neuropediatra ou por um pedopsiquiatra, que são os profissionais da área. Contudo, são crianças que vão precisar de algumas terapias, nomeadamente um psicólogo, para desenvolver competências sociais, de aprender regras e formas de estar em sociedade. Podem também precisar, alguns, nem todos, de terapia ocupacional, uma vez que a motricidade ampla está altamente comprometida. Normalmente não gostam muito de tudo o que envolve grande esforço, e eu digo normalmente não gostam, porque nós temos algumas pessoas com síndrome de Asperger, ou nível 1 do espectro do autismo, que superaram todas essas expectativas. Por exemplo, o jogador Messi. Portanto, isto para dizer que normalmente eles têm a motricidade ampla comprometida, não gostam muito da disciplina de educação física ou de qualquer tipo de exercício que implique interação social com os outros, mas
não implica que não os possamos ajudar a desenvolver esse tipo de competências. São crianças que têm muita noção de que são diferentes, não precisam que alguém lhes diga e conseguem estabelecer alguma relação afetiva com o seu professor ou com algum adulto de referência. Eles necessitam de algum adulto dentro da escola para se sentirem seguros quando fazem uma birra, quando precisam resolver algum problema, porque para eles um problema pequeno ou simples, que seria facilmente resolvido por cada um de nós, para eles é muito difícil de resolver. E são crianças e adultos que podem ter uma vida completamente normal, mas quando todas estas intervenções já foram feitas atempadamente. Os sinais, alguns não gostam muito de falar, e é aqui na aquisição da linguagem que está também um outro sinal importante que os pais devem ter em conta. Se a partir dos 2 anos há pouco ou nenhum vocabulário e se a criança se isola, têm que estar atentos e até podem ser os próprios pais os primeiros a desencadear o pedido de ajuda. Quando isso não acontece e essa criança vai para a escola, torna-se o processo ainda um bocadinho mais moroso e mais difícil. E depois também temos que aqui compreender que é uma síndrome ou é um espectro com diferentes nuances. E, portanto, o que é que acontece? Cada caso é um caso, cada menino, cada jovem, cada criança é um, e, portanto, é um síndrome com uma heterogeneidade muito grande e que até pode ter outras comorbidades associadas. Este é o nível 1 do espectro do autismo ou síndrome de Asperger.